Olá, aqui quem fala é o professor Luiz, do Centro Educacional de Paula, e nós vamos entrar na matéria de Química em aula virtual, pois, segundo vários decretos que estão sendo revogados no Distrito Federal, as aulas presenciais foram suspensas por tempo indeterminado devido ao SARS-CoV-2, que é a Síndrome Respiratória Aguda Grave do Coronavírus 2, esse é o nome do vírus, ou o nome da doença, que é a Covid-19. Então, nós preparamos essas aulas virtuais de Química para que os alunos não fiquem prejudicados. Então, a gente vai começar a falar sobre o que é química. A química é a ciência que se dedica ao estudo da matéria, ou seja, ela é uma ciência que se dedica ao estudo do que são feitas as coisas. Então, ela leva em conta quais são as composições dos objetos, do que esses objetos são feitos, as reações sobre as misturas de determinados produtos e as transformações de produtos, como por exemplo, seu portão de ferro, ele enferruja. O que aconteceu? Aconteceu uma transformação com ele. Aconteceu uma reação e com isso ele teve uma transformação. Acredita-se que a palavra química se originou da palavra quemeia, que por sua vez se origina da palavra can. Mais pra frente, isso é bastante importante pra gente, provavelmente 2 slides pra frente. Também poderia ser da palavra química, a palavra química poderia ter se originado da palavra grega químia, que significa fundir ou moldar metais. Mais pra frente a gente também vai falar um pouco sobre isso, ou seja, a química ela teve 2 momentos importantes na história. Primeiro, ela teve uma origem do egípcio da palavra quemeia, que mais pra frente a gente vai ver que a química ela vai ser estudada numa pseudociência, vou chamar de pseudociência, mais pra frente vai ser explicado por que é pseudociência, mas é a alquimia. E mais pra frente ela vai alterar o seu nome para química, química. A história da química ela está intimamente ligada ao desenvolvimento do homem. Por quê? Porque nos primórdios da humanidade, ainda no tempo paleolítico, lá no Homo erectus, uma das principais descobertas da humanidade foi o fogo. E foi quando o Homo erectus começou a usar o fogo que ele começou a perceber, começou a usar a química. Por quê? Porque fogo é combustão. Combustão é uma reação química, também chamada de reação de oxidação. Ela inicialmente está junta com as demais ciências. Que demais ciências são essas? Medicina, matemática, filosofia, física, biologia, artes, misticismos em gerais, entrando o que? Entrando a cultua de outros deuses ou cultuando ou tentando ler os céus, né? Astronomia. Também tem a astrologia, que é o estudo das estrelas, ela também entrou aí junto. E várias outras ciências aí que estavam ligadas na época, a arte. Por isso que anteriormente eu chamei a alquimia de pseudociência. Por quê? Porque não era só ciência que estava ligado ali. A maior parte da alquimia ela era mística, ela não era tão ciência assim. Tinha muita parte científica, mas a maior parte era mística. Tá, mas a ciência, o principal estudo delas, ela começou a ser difundida, essa alquimia, mais ou menos no século 7 antes de Cristo, ou seja, no ano de 600 antes de Cristo até o ano de 400 antes de Cristo. Foi um tempo muito bom, não é? E ela estava se difundindo ali mais ou menos na Grécia. Mas ela tem um grande desenvolvimento no mundo inteiro com os pensamentos dos filósofos gregos pós-socráticos, principalmente com as ideias de Aristóteles. Mais pra frente eu explico por quê. E ela sofre com a ascensão do cristianismo. Por quê? Porque como a alquimia tinha um misticismo muito grande e quando o cristianismo ficou forte ali através da Europa, ele começou a banir, ele começou a matar pessoas de outras, ele começou a perseguir pessoas de outras religiões. Então, o culto a outros deuses ou
os rituais que eles faziam, eles começaram a banir, eles começaram a falar que aquilo eram coisas de demônios, não eram coisas do único Deus que o cristianismo pregava. Então, eles começaram a perseguir as outras religiões. Então, a alquimia, não só essa parte religiosa, não só a parte mística, mas a parte científica também sofreu muito com isso, do, do cultuar. Por quê? Porque o cristianismo mandou incendiar bibliotecas, mandou matar os, os filósofos da época, mandou matar os estudiosos naquela época, e todo o conhecimento que tinha era o que a igreja permitia ter. Então tudo antes passava pelo Vaticano. A história do uso da química pela humanidade. Bom, como eu já falei há algum tempo atrás, a química ela começou a ser usada há mais ou menos 3 milhões de anos atrás, antes de Cristo, no período paleolítico, onde o Homo erectus descobriu o fogo e começou a usar esse fogo. E como eu falei, o fogo é uma reação química porque ele é uma reação de combustão. Também tiveram as pinturas rupestres, não é? Então, aquilo que eles usavam como tinta para pintar paredes, eles perceberam, né, que aquilo soltava tinta, então eles começaram a pintar paredes com frutos, com alguns minerais que eles encontravam, então isso também é um pouco de uso de química. Há mais ou menos 8 mil anos antes de Cristo, não se sabe ao certo onde foi, acredita-se que foi há mais ou menos 8 mil anos antes de Cristo, que foi descoberto o vinagre. O que é o vinagre? É uma uva alcalina que ela é não só uva, né? Tem outros, mas enfim, ele é basicamente feito de uva. Eles pegam a uva que apodreceu, ela é alcalina e ela se transforma no vinagre. Os egípcios usavam muito esse vinagre como remédio. E alguns médicos da época, alguns curandeiros considerados médicos, o próprio. Como é que é o nome do cara? Hipócrates. Hipócrates ele é considerado o pai da medicina. O próprio Hipócrates ele utilizava vinagre muitas vezes. Ele mesmo já falou sobre os usos do vinagre para a saúde humana. Vinho. O vinho ele também foi descoberto há mais ou menos cerca de 6 mil anos antes de Cristo. Dizem que ele foi descoberto por uma mulher, não é? Ela pegou uvas que estavam podres, eles achavam que uvas podres, que suco de uva, quando as uvas tinham fermentado, as uvas estavam estragadas, eles achavam que aquele suco era venenoso. E uma mulher queria se matar, porque ela não estava mais. Ela era princesa e ela não estava mais deixando o seu rei alegre. Então ela pegou essas uvas e fez um suco dessas uvas, né? Ela espremeu, tirou o suco da uva e bebeu. Só que quanto mais ela bebia, mais alegre ela ficava. E com isso ela descobriu um elixir, né? Aí ela resolveu. Isso é uma das histórias do vinho. Ela resolveu dar esse suco de uva, dar essa fórmula para os persas não, pros eslavos, para o povo eslavo. E com isso percorreu por todo o mundo na época, por todo o mundo que eu falo, Europa barra África. No Egito eles bebiam muito vinho, tinham vinícolas, eles encontraram vinícolas no Egito. Há mais ou menos 5 mil anos antes de Cristo, muito tempo atrás, cerca de 7 mil anos atrás, os egípcios começaram a usar o ouro. Eles começaram a moldar e a esculpir o ouro. Então eles descobriram o ouro. Para eles o ouro era muito importante. Por quê? Porque como o ouro era dourado e eles adoravam o deus Ra, o deus Sol, eles achavam que Ra estava presenteando eles com um pedaço do Sol. Há 4 mil anos antes de Cristo, cerca de 6 mil anos atrás, mais ou menos, os egípcios descobriram outros metais preciosos. Não tão preciosos assim, outros metais, mas que não eram tão importantes para ele quanto o ouro, que foi a prata, o cobre, o estanho, o enxofre e o ferro. Eles usavam muito enxofre, porque o enxofre era amarelo, eles exalavam um cheiro muito ruim, um cheiro bem desagradável, um cheiro de ovo podre. Na cultura deles, na adoração do deus deles. Por quê? Porque o enxofre tem uma cor amarela também. E, se eu não me engano, a pirita, ela é considerada ouro de tolo.
E ela também tem a cor dourada. É, e com isso eles começaram a usar o enxofre na cultura de deuses. 3.800 anos antes de Cristo, cerca de 5.800 anos atrás, eles descobriram o chumbo. 3.600 anos o bronze antes de Cristo, há 3.000 anos antes de Cristo eles descobriram o antimônio. Porque estes metais estão sublinhados, mais para frente a gente vai ver, porque isso é muito importante, os metais eles são muito importantes na alquimia. O bronze ele tem uma história interessante que eles começaram a fundir o cobre com o estanho. O estanho ele é um material muito mole, o cobre ele não é ele também é um material muito mole, mas quando eles fundiram o estanho com cobre, ele se tornou um material um pouco mais duro. Ele era fácil de manipular, mas ele era um pouco mais duro. Então ele fazia armas melhores do que o cobre e que o estanho. Então foi assim que foi descoberto o bronze. E 2.500 anos antes de Cristo eles começaram a usar vidro. Também tem evidências no uso de vários produtos que, sim, eles são produtos feitos à base de química, que é a cerâmica, que eles começaram a usar cerâmica há cerca de 7.000 anos antes de Cristo, 9.000 anos atrás. Tecidos em linho, cerca de 8.000 anos atrás, né, desde 6.000 anos antes de Cristo. Descobriram o petróleo há mais ou menos 4.000 anos antes de Cristo. E, como eu falei, né, o enxofre é usado em cerimônias religiosas, em cultos religiosos, desde 4.000 antes de Cristo, que foi mais ou menos quando ele foi descoberto. Por quê? Porque ele era um pó amarelo e ele também estava presente em um metal dourado como o ouro, mas na verdade ele era o ouro de tolo. Diferente do ouro, a perita enferruja.
Bom, os pensamentos de que o universo era constituído dos quatro elementos da natureza, ela foi posteriormente, mais para frente, ela foi difundida e ganhou bastante força na Europa por causa dos estudos de Aristóteles. Quem foi Aristóteles? Aristóteles foi um filósofo grego pós-socrático, ou seja, ele já veio depois de Sócrates. E essa ideia, as ideias de Aristóteles ganharam bastante força na Europa, porque Aristóteles ele foi professor de ninguém menos do que Alexandre Magno ou Alexandre o Grande. E como ele conquistou grande parte da Europa, ele conquistou a Europa inteira, conquistou grande parte da Ásia, conquistou o Egito, ele conquistou grande parte do mundo naquela época. Ele conquistou o mundo quase todo que era conhecido naquela época, né? E com isso, ele tinha um grande respeito por Aristóteles. Por exemplo, Aristóteles também é considerado o pai da biologia. Todo lugar, toda terra nova que Alexandre Magno conquistava, ele mandava espécimes de plantas e de animais para Aristóteles, lá em Atenas. Ele mandava alguém sempre mandar para ele estudar. Isso devido ao respeito que Alexandre o Grande ele tinha por Aristóteles. Então, as ideias de Aristóteles ficaram bastante difundidas por causa do pensamento do imperador de toda a Europa, de toda aquela massa que ele conquistou. Já a filosofia proposta por Demócrito da cidade de Abdera, ela não foi muito popular na cultura porque por causa das obras de Aristóteles. Aristóteles não colocava fé, não apoiava a ideia dele. No entanto, ele ainda tinha alguns seguidores pré-socráticos, entre eles um filósofo chamado Lucrécio. E a ideia ela ficou de pessoa para pessoa, de pontinho para pontinho, ela foi indo para frente até mais ou menos o princípio da Idade Moderna. Lembra que eu falei para vocês guardarem aquela palavra egípcia chamada quemeia? Então, porque por volta de mais ou menos 300 anos antes de Cristo, surge uma área de estudo chamada alquimia, que a alquimia deriva diretamente da palavra egípcia quemeia. E essa área de estudo ela deu origem para química, para física, biologia, medicina, misticismo, espiritualismo, arte, antropologia, astrologia, astronomia, filosofia, metalurgia e matemática. Ela foi originária no Egito, né, principalmente por causa da matemática, da astrologia, do espiritualismo, do misticismo, da medicina também, que eles tinham uma ótima medicina lá no Egito. O processo de mumificação é um processo incrível que até hoje ele é estudado por cientistas de como eles conseguiam deixar corpos expostos assim, sem entrar em decomposição durante muitos anos, mais de 1000 anos, não é? E com isso, toda essa massa deu origem a uma pseudociência só que foi chamada de alquimia. Por que pseudociência? Porque a alquimia ela estava mais focada no misticismo, no espiritualismo, na arte, na astrologia, na filosofia, mas ela também tinha uma grande leque, uma grande área de pessoas que só estudavam a parte da ciência exata de verdade, que é a química, a física, a biologia, a medicina, como eu falei do médico Hipócrates, que ele era um alquimista. E essa alquimia ela foi difundida por toda a Europa até mais ou menos 1400 depois de Cristo. E foi uma época que o homem tinha uma preocupação muito grande com a salvação e o espírito dele, que foi a época que era uma época muito grande da ascensão do cristianismo. O cristianismo começou a se difundir por volta de 3023 anos depois de Cristo, quando o imperador Constantine ele começou a difundir o cristianismo. Ele colocou o cristianismo como a religião principal, a religião de Roma. Por isso que o Vaticano está em Roma até hoje, por causa do imperador Constantino. E depois que essa religião foi ganhando força, ela começou a perseguir outras religiões. Então, grande parte dos estudos da alquimia foi se perdido. Por quê? Porque eles acreditavam que as pessoas que estudavam a alquimia
eram pessoas que tinham tendências para o misticismo, para adorar deuses pagãos, para cultuar demônios, para como é que eu posso falar? Para invocação de deuses e demônios de outras religiões. E com isso, todo o estudo que se tinha, o que foi permitido ter, ficou dentro da igreja. E o que não era permitido ter, eles queimavam, mandavam matar as pessoas e era isso. Bom, os alquimistas eram pessoas com grandes conhecimentos e buscavam nas teorias gregas as explicações para a transformação da matéria. Como eu falei, a química ela se preocupa do que são feitas as coisas. E eles se inspiraram nas concepções gregas sobre a constituição da matéria e do universo para tentar desvendar dois enigmas, né, os alquimistas. Eles queriam encontrar o elixir da longa vida. Por muito tempo eles acharam que era o vinagre, porque eles viram que o vinagre tinha muitas propriedades medicinais, mas não deu certo. Por quê? Porque o elixir da longa vida ele era um líquido que as pessoas que bebiam ele se tornavam, ele curavam todas as doenças e tornavam você imortal. Enquanto você estivesse bebendo, você prolongaria a sua vida. Eles também procuravam encontrar a pedra filosofal. O que é pedra filosofal? É uma pedra que transformava qualquer metal daqueles que eu marquei lá em cima que os egípcios estudavam em ouro. Por que o ouro é tão importante para eles? Porque o Egito cultuava o ouro e isso foi passando de herança para gerações posteriores e até hoje a gente acha que o ouro tem um valor muito alto. Por quê? Porque primeiro é muito difícil encontrar. E segundo, que dessa herança que a gente tem do misticismo egípcio. Egito, o pai da civilização moderna. Ok. Ah, o elixir da longa vida e a pedra filosofal dizem que teve um alquimista que conseguiu encontrar. O nome desse alquimista era Nicolau Flamel. Quem assistiu Harry Potter com certeza ouviu falar sobre Nicolau Flamel, mas a lenda de Nicolau Flamel também dizem que ele encontrou o elixir da longa vida e que até hoje ele é cultuado no mundo inteiro com outro nome e o nome dele é Papai Noel. Sim, o Papai Noel é o Nicolau Flamel. A ciência química surge mais ou menos no século XVII a partir dos estudos de alquimia, ou seja, mais ou menos no século XVII todas as ciências elas começaram a se separar e a cada uma tinha um foco principal em si. Foi mais ou menos quando a igreja também começou a perder tanto o poder que ela tinha. Ela começou a diminuir o poder, as pessoas começaram a acreditar um pouco mais na ciência, ou seja, a igreja estava começando a cair, com a queda da igreja, né? Ela considera-se que o princípio, o estudo básico da química, ela vem da primeira vez da obra do cientista britânico Robert Boyle. Robert Boyle foi muito importante para a química. Ele escreveu um livro The Skeptical Chemist, ou seja, a química como a química cética, química para os céticos. E ela começa a ser explorada um século mais tarde pelo trabalho do francês Antoine Lavoisier e as suas descobertas em relação ao oxigênio. Não só ao oxigênio, ele estudava vários gases como o oxigênio, o gás carbônico, e ele também estudava a conservação das massas. Ele também estudava a conservação das massas, a transformação as transformações químicas, ou seja, ele queimava o oxigênio e conseguia gás carbônico, e com isso ele calculava a massa do gás e era um estudo muito interessante. Por volta do século XVIII, a química ela consegue adquirir a consistência, ela consegue adquirir a característica que ela tem hoje, de uma ciência experimental, não é? A gente consegue fazer vários experimentos químicos. E os cientistas começaram a desenvolver métodos de medição bem cuidadosos. Além de, basicamente todo cientista naquela época, ele era tanto cientista químico ou físico como engenheiro. Ele mesmo fazia as máquinas deles. E eles tinham esses métodos de medição que eram bastante cuidadosos, que permitiam ter um conhecimento, eles permitiam ter um entendimento muito maior e melhor do que os conhecimentos que a gente tem hoje. E o conhecimento da combustão, ela foi descoberta aí assim. Já se usava combustão há muito tempo atrás, mas entender como a combustão funcionava foi a partir daí. E foi Antoine Lavoisier
pela combustão do oxigênio, né, que ele começou a fundar os pilares da ciência que hoje é conhecida como química. Essa é a imagem de Antoine Lavoisier, que é o pai da química moderna, do francês. Bom pessoal, eu estou deixando aqui o meu contato com o professor, eu deixei tanto o meu contato de e-mail como o meu número do WhatsApp, caso vocês tenham alguma dúvida, caso vocês precisem de um acompanhamento um pouco mais pontual, para vocês tirarem dúvida, caso vocês queiram uma explicação sobre determinado elemento, algumas coisas que vocês não entenderam, deixa aqui meu WhatsApp e o meu e-mail pessoal, que quando vocês quiserem entrar em contato comigo é só me enviarem mensagens.